gente, hoje nós vamos falar do filme Divaldo, que está chegando nos cinemas. E o Sem Quadros vai conferir a produção na cabine de imprensa. E eu entrevistei o ator Guilherme Lobo e o diretor Clóvis Mello para falar um pouco mais sobre essa trama e trazer aí algumas curiosidades. Para você que não conhece Divaldo Franco, ele é um professor, médio, filântropo e orador espírita brasileiro. Ele criou diversos projetos, como a Mansão do Caminho, que é um projeto social que traz ensino para as crianças carentes e diversas outras ações. Vanessa, mas então seu canal tá virando um canal gospel agora? Falou de 2 filmes espíritas, filme sobre fé, filme sobre... Não é um canal gospel, mas quando o filme traz uma mensagem que vai para muito além da religião, quando o filme consegue nos emocionar, quando o filme consegue ultrapassar essas barreiras, eu acho super válido a gente trazer aqui. Então nós vamos assistir aqui a entrevista que eu fiz com o ator protagonista do filme e com o diretor, e logo depois vamos para a crítica analisando alguns detalhes que poderiam passar despercebidos. Eu tava com receio de ter um caráter muito documental e vocês conseguiram misturar muito bem as emoções, tem um tom ali de comédia em alguns momentos. Você é o meu foco nesse filme. Você, sua geração, essa Ai, galera que que você maravilha! Que maravilha! Então você eu tem fico que feliz. Vamos lá, replicar. todo mundo pra assistir. Quero ver o teu Inclusive- poder de botar esse povo no cinema, hein? Bora! Aí, todo mundo tá vendo, gente? Ó, primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é justamente por que pessoas que podem ser céticas ou de outras religiões devem assistir ao filme Divaldo? Eu acho que ninguém tá imune ao poder do amor, né? Eu acredito muito no poder do amor, e esse filme fala muito sobre amor, sobre o poder transformador do amor, não só na sociedade, mas dentro da gente mesmo. Tem uma fala do filme que eu gosto muito, que é só você pensar, o que eu tô pensando agora, eu poderia falar alto? Se você puder falar alto pra todo mundo ouvir o que você tá pensando agora, tá tudo certo. Se tiver alguma coisa que você tá pensando ali que seria melhor você guardar só pra você, evidentemente existem os segredos, mas a gente tá falando, obviamente, não disso. Esse é o termômetro básico. E acho que a pessoa pode ser um ateu, pode ser um católico, um evangélico, um espírita. Isso move, o amor move. E também segura, se for preciso segurar. Então acho que esse é um dos principais motivos, assim. Perfeito. As mensagens do filme são universais, né? Absolutamente. A gente tem passado o filme, eu passei o filme para pessoas novas, que essa é a minha grande preocupação. Com gente que tem 20 anos, 25 anos, é bonito, bem sucedido, está num bom emprego, está numa boa família e se mata. Sim. Entendeu? E está deprimido e tem síndrome do pânico. É lógico que tem todas umas questões químicas, não é só uma questão espiritual. Mas muito disso pode ser resolvido quando você tem um propósito na vida, né? E ter um propósito na vida não significa você virar o Divaldo Franco, porque ele é um caso à parte. Você pode fazer a tua parte sem precisar estar nem dentro de uma religião. Né? Você só precisa amar, entender o teu outro, ser tolerante, estar perto, entender, julgar ele como você julgaria a si mesmo. Então, se você consegue fazer isso, né? Esse é um filme que trata disso, que ele não quer convencer ninguém a mudar de religião. Se você é um evangélico feliz, continue sendo evangélico. Se você é católico, budista, se você não tem religião nenhuma, você não acredita em Deus, não importa. E ele é um filme que traz uma mensagem psicológica, que é o grande problema. O grande problema da humanidade hoje é o que fazer com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente sente, como pensar e sentir. Então esse é o filme que traz a mensagem da Joana de Ângeles, que todo mundo deveria ler, como lê Jung, como lê Freud, como vai ao psicanalista, porque aquela leitura traz esse conteúdo psicológico para dentro da vida de Divaldo, que na realidade, eu acho que qual é o grande diferencial do espiritismo de Divaldo, né? O que ele trouxe ao espiritismo? É essa quase junção do espiritismo com a ciência, esse contato entre religião e ciência que a obra de Divaldo, né, ditada por Joana de Ângeles, consegue fazer. Então você não vai ver um filme dogmático, onde as pessoas vão ficar te dando lição de moral o tempo inteiro. Pelo contrário, Divaldo apanha muito o filme inteiro. Né? Então esse é um filme que traz esse conteúdo psicológico para dentro de uma história de um homem, de um humanista, de um ser humano que tem defeitos, que tem problemas, que tem dificuldades, que até aceitar tudo aquilo, ele teve muita dificuldade para viver, né? E muitas renúncias, né? Exatamente. Que a gente vê aí várias lições universais sobre prioridade. E ele passa por muito disso justamente nessa faixa etária que é a nossa, né? Entre os 20 e os 25 Sim. anos, é onde ele mais toma porrada, é onde ele mais se frustra, é onde ele mais entra em conflito com a missão que está sendo apresentada para ele e o que ele gostaria de fazer da vida dele. E aí vem a minha próxima pergunta, que eu acho que você puxou perfeito aqui pra gente,
que você consegue transmitir, obviamente aí com todo o trabalho também, né, além da sua atuação, imagino, direção e tudo, mas você consegue transmitir muito bem um início de um personagem que tá ali ainda muito ingênuo, imaturo em alguns aspectos, né, como o próprio diálogo vai trazer em determinado momento, e você traz um crescimento gradual que de repente a gente vai percebendo o que tá acontecendo, de uma maturidade, até em um tom de voz que vai, né, crescendo ali, uma imposição positiva em determinado momento, né, de saber se pôr melhor. Como foi essa evolução para fazer esse personagem crescer dessa forma, de uma maneira que não fosse brusca? Acho que aí tem 2 fatores que me ajudaram muito. Primeiro é que isso de fato aconteceu, né? E não comigo, com o próprio Divaldo. Sim. E segundo, o roteiro ter sido bem lapidado justamente nessa evolução do personagem. Então, quando você tem, principalmente um roteiro, porque isso pode ser de uma ficção também, quando você tem um roteiro, não é querendo puxar sardinha não, mas quando você tem um roteiro que é bem construído, e que você estudou bastante, a gente teve bastante encontros, foi um roteiro que eu estava preocupado em justamente evitar possíveis erros, criar diferenças entre o Guilherme e o Divaldo, porque por mais que o Divaldo brinque bastante que a gente tem algumas semelhanças que quase que se limitam a características físicas, porque quisera eu ter mais semelhanças com o Divaldo, de construir essa personagem e passar essa veracidade mesmo, de ser verossímil, porque é uma evolução natural, a gente vive isso, né? O Clóvis vive isso até hoje, estamos em constante evolução, eu vou começar a usar várias falas do filme, porque são verdadeiras. Então acho que foi buscar, na verdade, que eu também vivi isso em formatos diferentes, em momentos e com conflitos e possibilidades diferentes. Pode ser na vida profissional, em termos de decisões, na vida afetiva, relacionamentos, família. Esses conflitos, essas necessidades de ter paciência, de sentar, olhar para si, olhar para o externo, acontecem. Quando eu tinha alguma proposta que para mim ainda fazia algum sentido, ou fazia total sentido, e para ele não, dentro do que ele queria contar com o filme, a gente sentava, conversava e falava, olha, eu entendo, mas não é exatamente isso. E aí a gente ia achando ali como construir. O que foi muito legal é que não teve em momento nenhum, e acho que isso foi muito importante para a execução desse filme, um autoritarismo. Como vocês mergulharam assim na vida de Divaldo no sentido de visitação? Vocês foram na Mansão do Caminho? Na verdade foi muito pouco, assim, a biografia é muito transparente, assim, ela é muito... Ela traz muita coisa, eu fui em algumas palestras dele e consegui entender o que era esse modus operandi do Divaldo. A palestra dele tem uma métrica muito precisa, assim, de fazer sentido. Então eu fiz um roteiro que obedece um pouco a essa matemática de uma palestra dele. E outra coisa que é importante, assim, para esse trabalho, eu acho que principalmente para as pessoas da tua idade e para o teu público, é a coisa das obsessões. A gente às vezes não percebe, mas a gente está sendo obsidiado. Então, se você vai daqui com seu carrinho agora, com a sua equipe, para Pituba, e o motorista toma uma fechada, ele vai xingar, porque ele é humano, ele vai ter uma relação humana, vai xingar de volta, vai mandar o cara para aqui, vai mandar para ali. E aquilo tem que passar, porque aquilo ali foi uma coisa casual, o que aconteceu ali, enfim, tudo bem, deixa o cara embora. Mas se você fica perseguindo esse cara, vai até o Itapuã, brigando, xingando, ele te xinga, você fecha de novo, ele te fecha, provavelmente você já vai ter um amiguinho invisível que vai estar do teu lado, falando, vai lá atrás, vai. Eles estão muito mais perto do que a gente imagina. Nós estamos em 3 aqui, mas na realidade nós somos 12. Então, se você faz esse exercício a cada minuto, de prestar atenção no que você está pensando, no que você está sentindo, a tua vida vai resolver de uma maneira muito mágica, sem que você tenha que tomar remédio. A questão da energia que a gente vai escolher. Exatamente, é levar mais a sério o lance das good vibes. Sim. Não ficar só no slogan bonitinho, no colarzinho de paz e amor, só nas fotos, na legenda do Instagram, na hashtag. É realmente tentar sintonizar com isso, tentar entrar nessa frequência vibracional para você estar tranquilo. E é nítido, né? Quando a gente está tendo um dia bom, que a gente está bem, que tudo fica bem, às vezes, justamente nesses dias, vem uma interferência. E já é um ciclo, né? Como você Exatamente. falou. Você pode construir um novo ciclo a partir das suas atitudes e elas vão voltar pra você de alguma forma. E aí eu queria perguntar
justamente também dessas inspirações, né? Que a gente tá falando um pouco aqui de inspiração positiva pro lado também de ter esse lado realístico. E eu senti um pouquinho, aí você me corrige se eu estiver errada, tá? Mas eu senti um pouquinho, um tom na cena da confissão ali com o padre. Lembrei de leve, assim, de Lisbela e o Prisioneiro. Lembrei um pouquinho de algumas inspirações de filmes que a gente tem no diálogo, no ritmo. Eu queria saber se teve essa inspiração e quais foram as inspirações, se teve, assim, outros filmes. Na realidade, foi a inspiração, primeiro, a baianidade, né? Então, Sim. baiano é assim, é desse jeito. Tem essa coisa implícita, a graça tá implícita, ela não é... Eu não queria fazer cenas engraçadas para as pessoas rirem do ator, né? Para o ator precisar fazer palhaçada para ser engraçado. As pessoas riem da situação. E na Bahia, quando você tá aqui em Salvador, você ri de situações pela situação, não porque a pessoa tá fazendo uma palhaçada. Sim. Então, a inspiração, ainda que existissem grandes possibilidades de achar inspiração para esse filme, a inspiração é a própria história, o próprio Divaldo, que já tem o seu humor próprio. A inspiração foi Uma leveza da própria própria, história. né? Exatamente. Dele, que ele consegue ter esses momentos. Às vezes tá angustiado, assim, mas tem uma leveza ali, né? Isso é muito bacana, que a gente se sente mais tranquilo assistindo o filme quando a gente sai. Ai, a vida pode ser melhor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta Sim, que talvez claro. seja mais convincente. Vou trocar aqui de função. Vamos O lá. que que você acha que uma menina de 20 anos... Por que você acha que uma menina de 22 anos gostaria de ver esse filme? Pronto, vou falar aqui, que eu vou falar na crítica também, mas não vou adiantar. Eu acho que justamente essas questões das mensagens universais principalmente, mas pelo lado angustiado, pelo lado ansioso que existe na nossa geração. Porque a gente tá muito numa sensação de sufoco, né? A nossa geração tem essa Opressão. agonia de estar bem sucedido. Acho que também pelas redes sociais, mas nós estamos nessa angústia de eu preciso ser o melhor o tempo inteiro. E quando a gente assiste ao filme, a gente vai pra esses lados do calma. Vamos pensar aqui, quais são as evoluções que eu estou tendo? Eu preciso passar por certas angústias pra evoluir também. E ajudar as pessoas ao meu redor a evoluir. Então, às vezes a gente tá passando por um sofrimento que vai ser uma lição, às vezes a gente tá passando por uma dor que vai ser uma flor em algum momento pra gente. Então, eu acho que essas mensagens poéticas que servem como metáforas pra quem tá correndo atrás de um sonho, pra um outro jovem que tá aí, né, buscando nessa correria da vida profissional, porque o filme serve pra essas metáforas, pra uma correria da vida profissional, um sonho que você quer alcançar, família, problemas familiares, às vezes até um romance. Que a gente tá ali, meu Deus, nunca vai dar certo, nunca vou achar o amor da minha vida. Mas o Divaldo também encontra a felicidade dele em outras coisas, que não só o romance. Então a gente vai tendo também esses lados aí de empoderamento. A gente pode assim dizer, né? Que eu acho maravilhoso. Por que você me entrevistou? Você podia ter falado tudo isso e a gente tava só ouvindo. Vamos lá, mas quero ouvir vocês. E pra gente finalizar aqui, vamos fazer uma brincadeira bem rapidinha, que eu quero pegar de vocês alguns significados que vocês acham que certas palavras têm dentro do filme. Então, queria começar com renúncia. Pensando no filme exclusivamente, eu acho que é uma questão de bifurcação, né? É uma escolha de caminhos. Sim. Então é abrir uma mão para você não segurar uma coisa e você direcionar essa mão para outro lugar e pegar outras coisas. E eu acho que é isso que Divaldo faz no filme, acho que é isso que Divaldo fez na vida dele. Quando ele renuncia a um determinado estilo de vida ou a uma determinada história que ele poderia construir para a vida dele, olha quantas vidas, e aí a gente pode falar com honestidade na cifra de milhares de pessoas, de dezenas de milhares de pessoas, de milhares de famílias que ele amparou. Então, assim, às vezes a renúncia de um pode ser o castelo de outras pessoas. Outra palavra que aí você já falou, né? O amor. Na realidade, as pessoas confundem, acabam associando amor à sexualidade, ao amor romance Sim. e tal. São coisas completamente diferentes. Tem uma passagem, já que você falou de referência, tem uma passagem de um documentário do Falcão e os Meninos do Tráfico, que é a coisa mais impressionante que tem. Que é os caras estão entrevistando um traficante com um fuzil na mão, um garoto que devia ter uns 15 anos, e alguém pergunta: por que você está aqui com esse fuzil na mão? Por que você entrou pro tráfico? Ele falou: porque eu queria ter ido, meu sonho era ter ido uma vez ao circo, e eu nunca pude ir ao circo. Isso é o quê? O outro lado, né? Falta de amor. Falta de amor. Entendeu? Ninguém pegou esse cara no colo. Então você vai hoje na Formação do Caminho, você vê 3.000 pessoas recebendo amor. Então, isso é amor. É você fazer pelo outro, é dar de si, não é dar do outro. Não é porque uma coisa é você dar do que você recebeu. Não, o Divaldo fez, ele deu dele mesmo. O romance tem amor enquanto ele é um romance, porque depois que ele vira uma guerra, um divórcio, um desquite,
Separação, ele passa a ser ódio imediatamente. Esse amor do romance, ele anda de mãos dadas com ódio o tempo inteiro. O outro amor realmente Nosso tempo tá curtinho, que a gente já tá acabando. Mas acho que tem muito essa questão da idealização também do amor, né? Então quando a gente não idealiza, a gente simplesmente faz, né? Exatamente. Acho que essa mensagem é maravilhosa. Quero agradecer muito a vocês. Tinha outras palavrinhas aqui, mas o filme Tudo diz bem. muito por si só. Muito obrigada. Levem lenço. Levem, verdade. E amigos, Pessoal. E amigos. Boa, sair conversando, né, dialogando sobre os diálogos. Obrigada, viu? Eu estava super receosa para o filme porque eu assisti Kardec há pouco tempo. E Kardec, inclusive, é citado no filme de Valdo, já que foi ele quem iniciou a doutrina espírita. No caso de Kardec, que eu também fui conferir na cabine de imprensa, eu realmente fiquei decepcionada porque o filme tinha um teor muito documental. Não conseguiu realmente apresentar o âmago do personagem, nos fazer entender ali seus reais sentimentos mais profundos, não mostrou pra gente a caminhada de fato daquele personagem, da vida dele. Algumas coisas ficaram meio robóticas, enfim, a gente tem crítica aqui de Kardec, eu vou deixar na descrição. Mas o caso de Divaldo é totalmente diferente. O filme realmente consegue nos cativar, tanto pelas atuações como pelo roteiro em si, que é muito bem construído, muito bem amarrado, não é cansativo, é gostoso de assistir, realmente consegue nos fazer dar ali umas choradinhas, ter momentos realmente emocionantes, dá até pra dar umas gargalhadas em algumas cenas também. Então é um filme que é um entretenimento bacana pra quem tá procurando um entretenimento gostoso, mas também é repleto de entrelinhas importantes, mensagens pra gente sair refletindo da sala de cinema, e é disso que a gente gosta. O filme vai apresentar ali Divaldo desde criança, todo o seu percurso até realmente ter uma maturidade maior. Vai também apresentar a evolução dos personagens que estão nos entornos, na vida dele, e isso torna o filme ainda mais carismático. Nós podemos realmente mergulhar naquele personagem, assim como nos personagens coadjuvantes. Apesar de mostrar que houve sim uma apuração muito bem detalhada ali, o filme traz o tom ficcional no melhor sentido possível, equilibrando boas cenas de drama, respiros com cenas mais leves e trazendo muitas frases daquelas que dão vontade da gente pegar um caderno e sair anotando pra levar pra casa e pra nunca mais esquecer. Algumas dessas frases, sim, podem parecer clichês, mas mesmo assim, esses clichês acabam nos tocando pelos contextos em que eles aparecem, fazendo com que façam ainda mais sentido, com que tenham uma profundidade ainda maior. E aí a gente percebe por que certos clichês são clichês, pela importância que eles têm. Mas mesmo assim, muitas das frases também não caem no óbvio. Mesmo com essas tantas frases reflexivas, com lições de vida, o filme não parece robótico, os diálogos não ficam forçados, acaba sendo uma coisa leve, até porque cada personagem que vai passar uma lição vai passar do seu jeito, dentro do que realmente tem a ver com sua forma de falar, de se expressar, e que teria a ver com o que ele realmente diria dentro daqueles contextos. Um dos pontos principais do filme, que é muito bacana de perceber, é que ele vai trazer em diversos momentos uma lição importante sobre como falar com as pessoas, como tratar as pessoas até para convencê-las melhor. É a importância de falar com as pessoas da forma mais gentil possível, ou mostrando certo tom de decepção, sempre quando a vontade de falar com raiva aparecer. São diversas as cenas que vão trazer dicas sobre como tratar as pessoas, inclusive não só para tocar o coração delas, mas para fazer com que elas sintam mais culpa caso elas errem, e principalmente para convencê-las do argumento que você está trazendo ali, do que você gostaria que elas ouvissem, prestassem atenção ou fizessem. Fica fácil de perceber que o filme, então, vai trazer diversas mensagens ali que podem servir, por exemplo, para líderes, pessoas que gostam de saber mais, de se inspirar mais em questões de liderança, ou empreendedores e afins. Um ponto bacana é perceber que desde o início do filme tem uma mensagem que aparece muito forte ali, na verdade, várias mensagens, sobre quando ninguém acredita no que você acredita, quando ninguém acredita no seu sonho, quando ninguém acredita em algo que você crê que é verdade, já que ninguém vai acreditar em Divaldo, e aqui eu tô falando sem spoilers, tá? Mas ninguém vai acreditar nele, nas coisas que ele vê, nas coisas que ele diz, e isso serve muito como metáfora para esses detalhes, para o que você acredita e as pessoas não, e por aí vai. Um ponto muito bacana que foi bem dito na entrevista é sobre a energia, que é um mote aí, um dos principais motes
das mensagens do filme. O filme foca muito nessa noção de falar da energia, da importância de você ter pensamentos que vão guiar as coisas ali. E mesmo pra quem não acredita muito nessa questão de que você atrai de fato coisas com o seu pensamento, as mensagens em relação a isso fazem muito sentido para o melhor controle da mente. Em alguns momentos, quando os espíritos vão aparecendo pra ele, principalmente quando se trata do espírito obsessor que vai estar ali com ele desde criança, a gente pode sentir que tem um certo tom meio infantil em algumas dessas cenas, ou até um pouco amadoras, digamos assim. Mas tudo isso tem sim um sentido, já que ali está se tratando de cenas em que um personagem está querendo mal ao outro, está querendo pregar peças, e o filme quer deixar claro que esse tipo de atitude é sempre imatura. É muito bacana perceber que em alguns momentos o filme chega a lembrar algumas cenas de Lisbela e Prisioneiro e de O Alto da Compadecida, que foi até uma coisa que eu citei um pouco ali na entrevista. As atuações estão excelentes, é impressionante como todos os personagens conseguiram apresentar maturidades nas passagens de tempo, como foi dito também na entrevista com o protagonista, mas também a mãe do Givaldo, a atriz, consegue apresentar isso de uma maneira excelente e todos os atores conseguiram muito bem apresentar o crescimento do personagem sem se desapegar da real essência. Diferente do filme Kardec, dessa vez nós vimos de fato as cenas ali do recebimento dos espíritos, enfim, de uma maneira que realmente nos faz crer muito mais no que está acontecendo naqueles momentos. Em relação à fotografia, figurino, tá tudo ok nos trinks, não chama tanto a atenção, até porque o foco é de fato nessas mensagens, nos diálogos e nas expressões e crescimentos desses personagens que vão nos cativar. Então é isso, minha gente, espero que você tenha gostado da crítica de Divaldo, que vai conferir nos cinemas, e nos vemos em breve com mais análises das simbologias de filmes, séries, músicas e muito mais aqui no 5 Ases, no canal e lá no blog. Um super beijo e até a próxima!